Olá pessoal, agora nós vamos para a parte dos comandos. Até agora o que a gente fez foi a criação do repositório na internet, agora nós vamos fazer os comandos para a gente poder conseguir trabalhar com aquele repositório aqui na nossa página. Então a primeira coisa que a gente tem de fazer é, como a gente está no nosso ambiente de desenvolvimento, a gente vai ter de criar um repositório aqui na nossa máquina. Para a gente criar, a gente pode fazer de três formas. Primeiro, eu posso fazer com o git init. O git init eu vou estar criando um repositório na minha máquina. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando no servidor da minha empresa e o repositório de Git for ficar nela, ok. Se eu estiver trabalhando com um repositório que vai ficar apenas local, também posso utilizar. Agora, no nosso caso, como a gente vai manter o nosso repositório lá no GitHub, a gente não vai estar criando um repositório, porque o repositório já foi criado lá. O que a gente quer fazer é clonar aquele repositório. Então, para a gente fazer para a gente poder pegar aquele repositório, a gente vai fazer o git clone. Seja pelo clone passando apenas o caminho, a URL, ou seja o clone passando o usuário e a URL. Qual que é a diferença? Se eu passar apenas o caminho, eu não vou conseguir fazer o envio de informações sem eu me autenticar antes. Agora, se eu já passar com o usuário, eu já vou conseguir enviar essas alterações sem a necessidade de fazer a autenticação. O mais interessante é que a gente utilize esse clone aqui com o caminho e depois, se caso eu queira fazer a modificação, eu digite minhas credenciais para poder fazer o login, ok? Vamos fazer aqui, ao invés de eu ir passando todos os tópicos, a gente vai fazer eles praticando, que eu acho que é a melhor forma de se aprender. Então, observa aqui, eu vou vir aqui vou entrar aqui na minha pasta aqui de documentos, vou vir aqui e vou criar uma pasta chamada Git, que vai ser onde eu vou armazenar os meus projetos aqui do Git. E aí agora, aqui dentro, eu vou ter de fazer o clone daquele repositório. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar e vou entrar no prompt de comando, no CMD. Então, basta eu vir aqui, ó, clicar com o botão direito, aí eu posso escolher a opção aqui, ó, do git bash here, que vai ser o bash para a gente poder estar digitando os nossos comandos. Ele já vai abrir aqui. Pronto, ele já está aberto. Agora, deixa eu ver se eu consigo aumentar esse tamanho do texto aqui para ficar melhor para vocês. Ok. Eu acho que já vai ficar tranquilo agora para a gente visualizar. Beleza, então eu vou querer fazer o quê? Eu quero pegar o conteúdo daquele meu repositório que foi criado lá no GitHub e clonar ele aqui na minha máquina. Então vou vir aqui, git clone, e aí eu vou ter de pegar aquele caminho. Como que eu pego aquele caminho? Lembra aqui no botãozinho de code, você clica aqui, aí você vai clicar nele e você vai pegar aqui pelo HTTPS, que a gente pode pegar aqui para poder clonar quando a gente quiser solicitar a credencial. Lembra, se eu já quisesse, só eu que estou mexendo nesse projeto, mas ninguém, eu vou conseguir vir aqui pelo SSH. Então, eu vou conseguir acessar ele para já subir. Se eu estiver trabalhando com HTTPS, basta, se eu estiver passando para outras pessoas, que, por exemplo, elas querem só visualizar, basta eu passar esse aqui. Um ponto importante, esse botão de code, ele não vai aparecer para outros usuários que estiverem acessando. Se eu vier e tentar acessar essa URL aqui com outro usuário, eu vou conseguir ver ela, vou conseguir fazer o clone com HTTPS, mas não vou conseguir subir. Eu só vou conseguir utilizar o SSH se eu tiver com o meu próprio usuário. No nosso caso, esse conteúdo, basta eu clicar aqui nesse botãozinho aqui, ele já vai copiar para mim. E vou colar aqui na pasta. Basta eu clicar com o botão direito e paste aqui de colar. Então, git clone, e eu vou passar aqui o meu repositório. Basta dar um enter nesse comando e ele já vai estar iniciando o clone. Se eu vier aqui na pasta, observa que ele já baixou o reptest com o readme, que é aquele arquivo que foi criado inicialmente. Para a gente trabalhar com ela, eu vou precisar de entrar nessa minha pasta, porque eu estou ainda na pasta do Git. Vocês conseguem ver aqui em que lugar que a gente está. Então eu vou entrar na minha pasta reptest. Eu vou fazer cd rep_test. Dessa forma, agora eu entrei. E ele já veio aqui mostrando aqui para mim, ó, tá vendo? Esse aqui é a master, é a principal do nosso repositório. Vamos dando uma olhada aqui nos outros arquivos, nos outros comandos. Quando a gente está trabalhando com arquivos, a gente pode adicionar eles no Git ou ignorar por esses comandos aqui, né? Git add. Se eu passar o nome do arquivo, eu vou estar adicionando apenas aquele arquivo. Git rm, eu vou estar removendo. Então é aquilo. Eu quero adicionar um arquivo para ser enviado. Git add. Eu quero remover um arquivo, git rm. Eu quero adicionar todos os arquivos, git add asterisco. Da mesma forma, o git rm asterisco. E mais importante, um outro arquivo, um outro comando que a gente tem,
que aqui que eu esqueci de colocar, que eu já vou até acrescentar aqui, é o git status, que serve para me visualizar quais os arquivos que estão modificados ou não. Então observa aqui comigo. Imagina que eu estou aqui trabalhando no meu repositório teste, beleza? Aí eu vim aqui e criei um arquivo de texto aqui, por exemplo, ou uma página. Eu vou criar aqui, ó, página 1.txt. Parece que não mudou nada, mas eu já estou trabalhando dentro do meu repositório. Se eu vier aqui no meu CMD e der um comando git status, ele vai me mostrar quais que estão os arquivos que não estão sendo verificados, tá vendo? Ó, no caso, o página 1, ele ainda não está registrado. Ele não está vinculado para ser enviado para lá. Ele está com status modified. Então a gente vai precisar de adicionar ele para mim poder começar quando eu quiser enviar ele. Para mim poder adicionar ele, git add e o nome do arquivo, pode ser aqui git add página 1, né? .txt. Para mim poder completar, basta eu começar aqui, se eu digitar a letra P e dar um tab, ele completa com o nome daquele arquivo lá. Só que como ele tem o espaço aqui, o CMD não deixa, eu vou precisar de vir aqui e colocar entre aspas dessa forma. Então, eu posso vir aqui, ó, git add, abro aspas e começo a digitar o nome do arquivo, página 1, para me poder adicionar ele de forma individual. Eu dando Enter, se eu vier aqui agora git status, ele vai aparecer, tá vendo? Ele precisa aqui ser mudanças para serem enviadas. Então, ele já começou, ele já está aqui no staged para poder... o status de staged, esperando para ser adicionado, a gente precisa enviar ele com o commit. Se eu quiser remover, basta eu fazer o mesmo processo, git rm, página 1. Removi, agora se eu vier aqui e der o git status, olha lá, ele está falando que ele não foi adicionado, precisa de ser adicionado. Para eu poder adicionar todos os arquivos, git add asterisco. Pronto, adicionei todos, git status, eu vou conseguir ver todos os meus arquivos aqui que estão para serem comitados. Então, a gente adiciona ou remove os arquivos com o git add e o git rm e verifica o status desses arquivos com o status, git status. Lembra lá, ó, só voltando aqui na última aula, os arquivos, quando eu criei, eles estão aqui no working dir, no diretório de trabalho. Quando eu adicionei, eles estão aqui na index, mas eles ainda estão apenas na nossa máquina, estão esperando para serem comitados, para que eles façam parte agora da composição principal. Então, para a gente comitar, basta eu vir aqui e fazer esse procedimento, ó, git commit, e aí quando a gente comita, a gente precisa colocar essa propriedade "-m", que é a mensagem, onde a gente vai colocar o nosso comentário. Porque quando a gente faz o envio de um arquivo lá para a nossa produção, a gente precisa falar, por exemplo, por que eu estou enviando esse arquivo? O que é a modificação? Qual foi a funcionalidade? Qual foi o bug que foi corrigido? E etc. Para isso que a gente utiliza a marcação do comentário. Então eu vou vir aqui, ó, git commit "-m", meu primeiro commit. Tudo entre aspas. Quando eu der o git commit "-m", observa, o nosso arquivo ele já foi adicionado. Então lembra, ele está aqui, ó, no nosso working dir, ele foi passado para index e agora ele está na nossa rede. Então, a partir do momento que ele está na nossa rede, ele foi configurado, ele já foi validado, ele está pronto para ser enviado para a produção. Se vocês vierem aqui no repositório, vocês vão ver que ele ainda não foi adicionado aqui. Por quê? Porque ele está na nossa rede da nossa máquina. Para a gente poder enviar para a produção, basta eu vir aqui e dar o último comando, que é o git push origin master. Então, eu vou vir aqui, ó, git push origin master, que é a nossa master, ou seja, eu estou fazendo o git push, que é enviar para o nosso repositório principal. A origem do nosso envio vai ser na master, que é onde a gente está trabalhando. Então, quando eu vier aqui dar o git push origin master, na primeira vez ele vai vir aqui e vai solicitar as minhas credenciais, ou seja, meu usuário e minha senha, para eu poder fazer o commit. Aí vocês vão digitar aquele mesmo usuário que vocês acessaram lá no GitHub. Se você já tiver feito o primeiro commit, nas próximas ele vai utilizar a mesma credencial. Então, vou vir aqui, vou pôr o meu usuário, né, aluno teste fic, e a minha senha. Vou fazer o login. A partir desse momento, ele vai estar fazendo o push e já vai ter enviado para lá. Se eu vier aqui agora na minha página, olha aqui o que vai acontecer.
ele vai ter trago aqui a minha página 1, olha lá, meu primeiro commit, que foi o commit que a gente acabou de fazer. Então, aquele arquivo que a gente acabou de criar já foi redirecionado aqui para o nosso servidor. Então, lembra, os passos. Primeiro, eu adiciono os arquivos, depois eu dou o commit e, por último, eu faço o push para poder realmente enviar as informações para o servidor. E quando eu sofrer uma modificação no servidor, imagina, por exemplo, que eu estou aqui, ó, dentro do GitHub, eu consigo vir aqui e fazer algumas edições. Mas imagina que isso aqui seria outra pessoa trabalhando lá no nosso código-fonte. Se eu vier aqui, por exemplo, e colocar qualquer coisa aqui no nosso arquivo, vou pôr teste aqui, por exemplo, e vou clicar aqui em Commit Changes, eu vou estar fazendo essa modificação. Então, eu vou vir aqui Commit Changes. Ou seja, o meu arquivo teste sofreu uma modificação. Se eu vier aqui no meu projeto, ele ainda não foi atualizado. Como que eu faço para mim poder atualizar então? Basta eu vir aqui e dar o comando git pull. Quando eu der o git pull, eu vou estar puxando todas as atualizações que estão lá do GitHub para a minha máquina. Então, eu vou vir aqui, ó, git pull. Se eu der um pull, ele vai trazer o arquivo. Se eu vier aqui no página 1 agora e abrir ele, observa lá o teste que eu acabei de digitar lá no site. Então, o pull, desculpa, eu entrei na outra tela aqui, o pull, ele traz as informações para cá e o push, ele envia as informações lá para o Git. Ok, pessoal? Então, na nossa aula de Git, a gente encerra por aqui. Qualquer dúvida, lembre-se, não deixem de comentar, deixem lá no post de dúvidas e façam as atividades dessa semana aí para a gente poder fazer a nossa conclusão. Ah, e por último, lembrando, no final, para vocês, terminei aqui, antes de eu concluir, terminei, eu vou vir aqui no Settings e vou fazer o que? Aqui lá no Manage Access, Manage, coloca aqui, ó, Archive this Repository. Ou seja, esse repositório não vai sofrer mais nenhuma modificação, ele vai se tornar somente leitura read-only. Então, eu vou vir aqui, vou arquivar. Aí é só eu digitar aqui o nome do meu projeto, aluno teste_fic _rep_teste, e clicar aqui para poder arquivar. Agora, ele ficou somente leitura. Agora, se eu vier aqui, por exemplo, só tentar dar o commit, só para mostrar para vocês, lá, ó, git push origin master, vocês vão ver que ele vai estar falando aqui, ó, tá vendo? O repositório é read-only, somente leitura. Eu não consigo fazer submissão para ele. Ah, eu quero voltar, só vim aqui dar o archive. Mas para vocês, quando vocês finalizarem e enviar as atividades, vocês podem vir aqui e arquivar o repositório. Ok? Então, pessoal, lembrando, façam as atividades, qualquer dúvida deixe lá no fórum de dúvidas. E por essa aula e por essa disciplina é só. Até a próxima!